Mateus 28, de 1 a 6. Mateus é muito fácil de encontrar, quero crer que você já encontrou. Você em casa também pode procurar na sua Bíblia, vou te dar 30 segundos, você está em casa, mas com certeza já está com a sua Bíblia na mão e com certeza já está preparado para esse momento. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 28, de 1 a 6. E, no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como de um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinham dito. Vinde e vede o lugar onde ele jazia. Eu gostaria que você falasse comigo apenas a primeira frase do versículo 6, que diz: ele não está aqui, porque já ressuscitou. Você pode falar isso bem forte, vamos lá? Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Glória a Deus por isso. Baixe a sua cabeça e agradeça a Deus, porque Jesus ressuscitou. Amado Deus e eterno Pai, louvamos o Teu nome por essa verdade, louvamos o Teu nome por essa grandeza, por esse presente vindo da Tua parte, Senhor. Nós Te louvamos porque fizeste do Teu Filho maldição em nosso lugar. Levaste, ó Deus, sobre o Teu Filho o peso dos nossos pecados. Nós louvamos o Teu nome, porque não obstante Ele ter morrido em nosso lugar, Ele não permaneceu no sepulcro, mas segundo a Tua palavra e segundo o que temos vivido no dia a dia, Ele já ressuscitou. Por isso Te adoramos e o fazemos em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Amém. Eu quero pensar com vocês hoje de uma forma um pouco mais rápida. Nós teremos também a celebração da ceia do Senhor. Você que está em casa também já deve preparar a sua ceia. Mas eu quero pensar sobre medo e alegria no mesmo sepulcro. Medo e alegria no mesmo sepulcro. O que é que alguém pode buscar em um sepulcro? Geralmente no dia 2 de novembro, muitas pessoas deixam seus lares, deixam seus afazeres e vão aos cemitérios e vão render algum tipo de homenagem aos seus entes queridos. Vão relembrar um pouco daquilo que tiveram, da convivência que tiveram com aquele que partira, aquele que deixara saudade, aquele cuja partida feriu o coração. Se não fosse alguém que trouxesse uma boa lembrança, as pessoas não iriam ao sepulcro. E aquelas mulheres estavam indo ao sepulcro porque aquelas mulheres estavam cheias de amor pelo Senhor Jesus. É preciso lembrar que dentro daquele sepulcro estava o corpo de um homem condenado. Não obstante ser o Filho de Deus, estava o corpo de um homem que fora condenado. Um homem que foi julgado, um homem que foi condenado, um homem que, à luz da experiência humana, ou de acordo com as leis humanas, um homem que fora condenado à morte, e essa morte sendo a morte mais difícil, a morte mais exemplar, a morte extrema para com alguém que pudesse ser nocivo à sociedade, a morte de cruz. Este homem que estava ali, o corpo que estava ali, representava a morte de muitos que estavam do lado de fora, representava a nossa dor. Naquele sepulcro não estava apenas o corpo do Filho de Deus, não apenas o corpo de Jesus de Nazaré, mas estava
no seu corpo estava a representação da minha dor, da tua dor, do meu e do teu pecado, das nossas transgressões. As mulheres foram ao sepulcro homenagear aquele que havia perdido, aquele que havia passado desta vida para uma outra vida, aquele que havia passado pela barreira da morte, embora elas ainda não pudessem entender o fenômeno da ressurreição. Mas é interessante pensar que a Bíblia diz que houve um grande terremoto, quando Deus, em algumas situações, quis falar com algumas pessoas. Deus usou também alguns fenômenos naturais. Tanto que haviam dois dos discípulos do Senhor, que eram chamados de Boanerges, ou eles eram conhecidos como filhos do trovão. Porque na antiguidade, as pessoas atribuíam ao trovão a capacidade de representar a voz de Deus. Até hoje ainda existem pessoas que, quando está trovejando, algumas pessoas que têm medo do trovão, e outras pessoas que têm medo do relâmpago, e algumas pessoas até que têm medo de colocar o espelho de frente para a rua, ou de frente para a janela, ou de frente para a porta, como que o espelho pudesse atrair os raios de um relâmpago. Nós sabemos que o vidro, ele não é condutor de energia, senão nós não poderíamos pegar na lâmpada, e a lâmpada ela é confeccionada com vidro ou de vidro, e portanto ela não pode ser uma condutora de energia. Mas algumas pessoas ainda pela crendice não colocam espelho. Se estiver trovejando, se estiver com relâmpago, as pessoas começam a fechar todas as portas, começam a colocar tecidos, panos, toalhas em cima daquele que pode refletir aquilo que está recebendo, a imagem que está recebendo, porque para muitas pessoas o trovão e o relâmpago ainda são demonstração de fenômenos que trazem um teor de medo, de insegurança. A Bíblia diz que houve um grande terremoto, não foi um terremoto qualquer. A Bíblia intensifica, dizendo que foi um grande terremoto, e um anjo do Senhor desceu do céu, moveu aquela pedra e sentou-se sobre aquela pedra. Com esse ato ele mostrava o seguinte: Deus, através do seu poder, através da sua vontade, ele pode movimentar o que ele quiser, no tempo que ele quiser, usando a força que ele quiser. Porém, tudo que vem de Deus, inclusive os seus anjos, tem poder sobre os fenômenos, sobre as coisas, sobre a matéria, sobre a pedra, e portanto o anjo senta em cima da pedra. Tem pessoas que estão escravizadas, paralisadas no tempo e no espaço, como se suas vidas fossem apenas uma pedra, fosse apenas uma rocha. Há pessoas que já não têm mais alegria de viver, há pessoas que já não ousam mais sonhar, há pessoas que já não ousam mais ir e vir, estão como que apenas esperando a morte chegar. O anjo, diz a palavra de Deus, depois de um grande terremoto, ele sentou sobre a pedra. O que faria este anjo em cima dessa pedra? Até onde sabemos, o lugar de anjos é no céu, ou cumprindo as ordens de Deus, intercedendo pelos homens, dando livramento, levando os homens a escaparem de algumas das setas inflamadas do maligno, aquilo que nós chamamos simplesmente de livramento. Essa é uma das funções dos anjos. E agora eu encontro a palavra de Deus dizendo que o anjo estava sentado em cima da pedra, estava sentado em cima daquela pedra que fora colocada como porta do túmulo do Senhor. Deus, pela sua onisciência, ele já sabia o que haveria de acontecer
com as suas servas, com os discípulos do Senhor Jesus, com os seus seguidores. Deus sabia que os corações apaixonados, os corações voltados para amar Jesus acima de todas as coisas, aquelas mulheres tinham esse tipo de coração, um coração cheio de alegria, um coração cheio de prazer, e Deus sabia que essas mulheres procurariam o corpo de Jesus no domingo de manhã. E Deus colocou não como que por antecipação, porque Deus não precisa se antecipar. Deus é o Deus do tempo correto, é o Deus que chega na hora certa, é o Deus que não tarda, é o Deus que não falha. Deus não precisa se antecipar. Deus colocou o anjo em cima da pedra. E é interessante como uma mesma coisa, vista por ângulos diferenciados, as pessoas têm reações diferenciadas. Se alguém olhar esse santuário pelo lado de dentro, terá uma impressão, terá uma nitidez do que acontece aqui neste ambiente. Se alguém olhar esse santuário pelo lado de fora, terá uma impressão totalmente diferenciada. São situações diferenciadas, o mesmo objeto, a mesma coisa, dentro de uma mesma situação, quando vistas por ângulos diferenciados, as respostas são automaticamente diferenciadas. A Bíblia diz que o aspecto daquele anjo era como de um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. Geralmente o ser humano, ele é atraído pelo sobrenatural. Não é de agora que o ser humano sempre desejou e sempre continuará desejando ver o sobrenatural. É por isso que tantas pessoas querem ver o sobrenatural, querem ver Deus curar sem remédio, querem ver Deus curar sem interferência humana, sem a presença de um médico, querem ver Deus fazer sinais, prodígios, maravilhas, de uma forma que a resposta venha sem a permissão de um toque humano, sem que o homem esteja interferindo. O tempo todo, por todo o tempo em que o ser humano esteve sobre a face da terra, e enquanto o ser humano existir, o ser humano sempre vai aspirar, vai desejar aquilo que é sobrenatural. Mas eu vejo a palavra de Deus mostrando que nem todos estão preparados para o sobrenatural. O relâmpago é um ser reluzente, capaz de queimar e matar a vida. Quantas pessoas já tiveram suas vidas ceifadas por conta de um raio, por conta de um relâmpago? Quantas árvores já foram destruídas ou perderam as suas vidas porque foram atingidas por um raio? Quantos animais já morreram porque um raio esteve atingindo a sua vida, ou um perímetro em que esses animais, esses seres estavam presentes, e a força, o poder, a dimensão daquela descarga elétrica foi tão grande que foi capaz de atingir, matando a vida. A Bíblia diz que o aspecto desses anjos era um aspecto de relâmpago. Neste caso, esse relâmpago não representava o ser que matava a vida, mas eles estavam no lugar em que haviam sepultado alguém que tinha saído da vida, alguém que estava numa situação de morte. E é interessante que os guardas, eles começaram a ter medo, mesmo vendo o sobrenatural, eles começaram a ficar assombrados, e quando a Bíblia diz como que mortos, ou seja, eles desmaiaram de medo. Tudo com Deus, Deus é muito intenso, tudo com Deus é de uma forma muito intensa. Deus não trabalha com meias verdades, Deus não trabalha com meio termo, Deus trabalha com intensidade, Deus trabalha com a liberalidade, Deus trabalha de acordo com aquilo que está no seu coração.
E a palavra de Deus, quando diz que esses homens começaram a ter medo e ficaram assombrados, esses homens simplesmente desmaiaram. Sabe por quê? Porque quem guarda no túmulo o Filho de Deus vive com medo. Quem guarda no túmulo o Filho de Deus vive com medo. Quais são os túmulos na sua vida? Quais são as coisas que segregam? Quais são as coisas que escondem a putrefação da sua vida, os pecados na sua vida? Jesus estava naquele túmulo porque ele representava pecados, ele representava os pecadores, ele representava a nossa dívida diante de Deus, e portanto no sepulcro só se pode encontrar a morte, a punição. Quais são os seus sepulcros? Quais são as situações na sua vida em que você está escondendo coisas de tudo, ou de quase tudo, ou de quase todos, porém não pode esconder da presença de Deus? Assim como um raio, ele pode ferir a pedra, assim como um raio pode causar uma desordem dentro de um sistema ecológico, assim como um raio pode mostrar a sua influência e o seu poder através de uma descarga elétrica especial e muito forte, assim também o poder de Deus continua de uma forma muito intensa, averiguando o interior de cada coração, sabendo quais são os nossos sepulcros, sabendo quais são as nossas dificuldades, sabendo o que nós queremos esconder de Deus e das pessoas. Os guardas estavam ali, mas estavam com medo. Eles estavam guardando o corpo do Filho de Deus dentro do túmulo. Quem conhece a palavra de Deus, quem tem relacionamento, pelo menos cognitivo, quem tem um relacionamento, pelo menos, do conhecimento de Deus, ou do Filho de Deus, não pode guardar o Filho de Deus nos seus sepulcros, não pode guardar o Filho de Deus nas suas entranhas, nos seus pecados, nos seus medos, nas coisas que porventura dissociam a sua intimidade com Deus, que afastam a sua vida da presença do Senhor. Ao contrário daqueles anjos, aliás, ao contrário daqueles guardas que se assustaram com os anjos, o anjo, diz a palavra de Deus, o anjo respondeu e disse às mulheres: não tenham medo, porque eu sei que vocês buscam aquele que foi crucificado. Os guardas, eles tinham ali uma responsabilidade: vocês vão guardar o corpo deste homem, porque antes dele morrer, alguém lembrou, ele disse que depois de 3 dias ressuscitaria. E então eles fizeram tudo quanto a lei mandava. Eles selaram o sepulcro, eles colocaram um tipo de um selo especial, como se fosse um lacre de segurança. Eles colocaram um lacre de segurança naquele túmulo e disse: vocês não podem se afastar daqui, para que não venham a dizer que este homem saiu do túmulo. E aí o estrago vai ser pior. Se porventura sair um boato de que este homem ressuscitou, se porventura os discípulos chegarem, roubarem o seu corpo e anunciaram que ele vierem anunciar que ele ressuscitou, o estrago estará feito dentro de Jerusalém. Mas eles não contavam com o poder de Deus, não conheciam o poder de Deus. Aquelas mulheres que haviam saído de manhã cedo no domingo para buscar o túmulo de Jesus, foram aquelas mulheres que na sexta-feira estavam chorando aos pés da cruz. Foram aquelas mulheres que se derramavam em lágrimas, foram aquelas mulheres que se colocaram por completo na presença do Senhor, foram aquelas mulheres que viram o Filho de Deus abrir os braços e dizer: filho, eis a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho.
puderam ouvir quando ele clamou: Eli, Eli, lama sabactani, Deus meu, porque tu me desamparaste? Ouviram quando ele pôde dizer: está consumado. Agora já não há mais nenhuma impossibilidade do homem voltar ao Pai, porque agora verdadeiramente o Cordeiro de Deus é também o caminho para o céu, é também a porta da graça, é também a única maneira de se voltar para o Pai. Aquelas mulheres cujo coração na sexta-feira estava entristecido, estavam como que atônitos, perplexos, sem nenhum tipo de esperança humana, aquelas mulheres foram ali para render simplesmente diante daquele a quem elas amavam, render um tipo de homenagem. Foram levar algumas flores, foram perfumar o seu sepulcro, mesmo sabendo que ele estava ali detido, mesmo sabendo que o seu corpo estava ali preso, elas foram embalsamar, elas foram perfumar, elas foram levar o melhor que elas tinham para aquele que tinha dado para elas o melhor de si. Elas começam a mostrar que quem busca a presença de Jesus, percebe que o túmulo está vazio. Quem busca a presença de Jesus, percebe que o túmulo está vazio. Por vezes, o inimigo usa alguns soldados, alguns guardas, para aprisionar a nossa mente, o nosso coração, nos nossos sepulcros. O inimigo usa o artifício da condenação, o inimigo usa o artifício da acusação, para que nós nos sintamos acuados, amedrontados, como que perplexos, ou mesmo abatidos ao ponto de desmaiarmos. Aquelas mulheres mostraram que quem busca a Jesus, percebe sempre que o túmulo está vazio. É por isso que a palavra de Deus diz que agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque o túmulo está vazio. Agora as minhas culpas, elas foram levadas quando o anjo esteve sobre aquela pedra, quando os guardas tiveram medo, quando as mulheres chegaram diante do anjo, e o anjo disse: vocês não precisam ter medo. O anjo se dirigiu àquelas que serviam ao Senhor, não àqueles que guardavam supostamente o corpo do Senhor, não aqueles que estavam ali com medo dos judeus, não aqueles que estavam com medo dos seus discípulos, mas aqueles que verdadeiramente com um coração quebrantado, um coração compungido, um coração contrito, estavam buscando a presença do Senhor. Mas eu quero concluir. Os guardas olharam para o anjo, e eles temeram. As mulheres olharam para o Filho de Deus e o adoraram. Dependendo do ângulo pelo qual você olha para alguma coisa, a sua reação será simplesmente diferenciada. Se você se achega ao trono da graça, sabendo que você não tem nenhum merecimento, mas chega com o coração quebrantado, chega com o coração compungido, chega com o coração que sequer tem coragem de levantar os olhos aos céus e tem dito: Senhor, lembra-te de mim, pois eu sou um miserável, eu sou um pecador, eu sou alguém indigno da tua graça. Você vai perceber que o túmulo está vazio. Mas se você chega à presença do Senhor com arrogância, se você chega com um atestado de nada consta, se você chega apresentando a Deus o seu lado positivo e requerendo de Deus alguns beneplácitos, alguns benefícios em troca daquele que você tem sido, você há de descobrir que a glória de Deus Ele não divide com ninguém. É por isso que a palavra de Deus nos diz que aquele que encobre as suas transgressões, aquele que guarda as suas transgressões no sepulcro, nunca prosperará. Mas o que as confessa, aquele que abre o sepulcro, tira as suas podridões, tira os seus pecados, revela os seus pecados, confessa os seus pecados, se arrependem dos seus pecados e os deixa, diz a palavra de Deus, alcançará misericórdia.
O que definiu a reação das pessoas foi o estado inicial que elas tiveram diante do Filho de Deus anteriormente. Os soldados olhavam para Jesus como alguém que era nocivo à sociedade. Eles ouviram tanto que Jesus era prejudicial, eles ouviram tanto que Jesus causava medo à sociedade, eles ouviram tanto das autoridades romanas que o seu ministério precisava ser extinguido, que eles absorveram isso como sendo a plena verdade. Aquelas mulheres que andaram com Jesus, não apenas ouviram, mas que andaram com Jesus, elas tiveram um estado inicial diante do Filho de Deus totalmente diferenciado. Os guardas, eles tinham a função de proteger o túmulo. As mulheres, elas tinham a função e tinham o privilégio de honrar o Filho de Deus. E quem honra o Filho de Deus, descobre que por toda a eternidade o túmulo sempre estará vazio. Quem honra o Filho de Deus, sempre descobrirá que o túmulo está vazio. Talvez Satanás tenha dito para você, tenha falado de alguns pecados, tenha falado de algumas situações, tenha cobrado de você algumas determinações na sua vida. Você precisa lembrar que o túmulo está vazio. E se o túmulo está vazio, isso é o sinal de que agora em Cristo, o Cristo que ressuscitou, nós somos muito mais do que vencedores. Porque agora, nem a morte, nem a vida, nem principados, nem anjos, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem coisas do presente, nem coisas do futuro, nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, que morreu, mas ressuscitou, morreu, mas voltou à vida, e agora à direita de Deus intercede por mim e por você. Baixe a sua cabeça, eu quero falar com Deus juntamente com você. Quero agradecer a Deus pela sua vida. Talvez você que está aí me ouvindo agora, que não está aqui no presencial, talvez você esteja afastado da membresia da sua igreja, independente da sua denominação. Mas eu quero lembrar a você que o túmulo está vazio. Você não precisa mais viver como se estivesse morto. Você não precisa mais sofrer o caos do túmulo. Você não precisa mais viver em dissolução, em medo, em terrores. O túmulo está vazio. Se o túmulo está vazio, o Senhor Jesus, Ele ressuscitou. O túmulo está vazio não porque tiraram os seus ossos, mas porque a morte não poderia segurar o autor da vida. Eu quero convidar você a retornar aos braços do Senhor. Eu quero convidar você a dizer: Senhor, o túmulo está vazio, eu quero que Tu esvazies os meus túmulos, eu quero te confessar os meus pecados, eu quero te confessar as minhas iniquidades. Talvez você que ainda não declarou Jesus como seu único e suficiente Salvador, nessa noite você queira dizer: Senhor, o túmulo está vazio, então já não há mais nenhuma condenação sobre a minha vida, eu te declaro como Senhor e Salvador. Eu quero abrir o meu coração, não como túmulo, mas quero abrir o meu coração como uma manjedoura, para que o Teu Espírito nasça, o Teu Espírito faça nascer vida dentro de mim. Eu quero orar por você. Pai amado, na autoridade do nome de Jesus, para a honra e glória do Teu nome, nós Te louvamos porque o túmulo está vazio, Senhor. Nós Te louvamos, Pai, porque já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pai amado, nós queremos Te agradecer, porque Tu és o Deus dos impossíveis, Tu és o Deus da vitória, Tu és o Deus, Senhor, da vida, Tu és o Deus do perdão. Por isso nós colocamos nossas vidas em Tuas mãos. Pai, se o anjo ao assentar-se sobre a pedra, trouxe, ó Deus, como que medo àqueles homens que não tinham experiências contigo, nós pedimos, Senhor,
que as nossas vidas estejam agora sobre a rocha chamada Senhor Jesus, para que as nossas vidas iluminadas, muito mais do que por um raio de relâmpago, mas iluminadas pelo Teu Santo Espírito, no poder do sangue de Jesus, salva vidas nessa noite, liberta corações, pois assim oramos, em nome de Jesus, amém e amém. Pessoal, queria que vocês se inscrevessem no nosso canal, @CIB Duque de Caxias, aqui no YouTube, e que você pudesse curtir os vídeos. Toda vez que você curte o nosso vídeo, ou você compartilha o vídeo, o YouTube entende que as pessoas estão gostando do conteúdo, então ele vai começar a sugerir que as pessoas assistam esse conteúdo. Quando você compartilha esse vídeo, compartilha esse link, curte a página, se inscreve no canal, você está evangelizando, porque é uma forma desse vídeo chegar em outras pessoas. Nós temos tido muitos testemunhos sobre isso. Então, queria incentivar você a se inscrever no canal aqui embaixo rapidinho e curtir o vídeo. Deus abençoe você.